e espero que vocês continuem bem. Semana passada não foi uma semana fácil, né? Então, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre participação política institucionalizada participação política institucionalizada no Estado. Quase que não sai. É o assunto que está no livro Teoria Geral do Estado, do Camilo Onoda, capítulo 4. Bom dia, Rivelino. Por sinal, o Camilo Onoda, ele deu uma entrevista na semana passada, salvo engano, com o Silvio Almeida, que é professor também em São Paulo, na Mackenzie, que o tema era exatamente o Estado, concepções iniciais sobre o Estado, etc. e tal. Eu vou até disponibilizar essa entrevista com vocês. Não disponibilizei ainda porque não vi. Vou assistir antes, obviamente, né? Mas eu vou disponibilizar ainda assim. É fácil achar. E vou trazer aqui para vocês, tá? Mas eu também não assisti ainda. Mas fiquem à vontade para procurar, tá certo? Tá no YouTube, etc e tal. Camilo Onoda e Silvio Almeida. Ambos foram orientandos do doutorado do Alisson Mascaro, que nós utilizamos também aqui na nossa disciplina. Então, a aula de hoje tem como fundamento o capítulo 4 do livro Teoria Geral do Estado, do Camilo Onoda, tá certo? Participação política institucionalizada no Estado. Bom, primeiro ponto importante que nós destaquemos é a diferença entre participação política institucionalizada, bom dia, Stefano, e participação política não institucionalizada. Primeira reflexão que eu gostaria de fazer com vocês. Opa, minha câmera está desligada, né? Eu vou ligar aqui. Pronto. Não que eu seja tão bonito, mas enfim. Primeiro ponto que eu queria, primeira reflexão que eu gostaria de trazer para vocês é a compreensão do que é política. Eu sabia, Ricardo, ele vai, ó, pá, ele vai no alvo, já achou. Eu falei aqui, e Ricardo, eu sabia, ó, Ricardo, Ricardo já deve ter identificado, pá, eu sabia. Valeu, Ricardo. Obrigado, querido. Muito obrigado mesmo. Então, gente, quando nós falamos de política, é importante que nós compreendamos o que é política em seu sentido amplo. A gente fala em política, tem até um livro de Aristóteles, né? Se você for estudante das ciências, da filosofia, das ciências sociais, etc. e tal, esse é o livro mais importante de Aristóteles. O nome do livro é Política. Bom dia, Nicolas. Já, se você for estudante de direito, o livro mais importante de Aristóteles é Ética a Nicômaco. Nicômaco. Em especial, o seu livro 5. Então, gente, principalmente em política, Aristóteles desenvolve esse conceito. Então, são dois livros fundamentais para estudante de direito, Ética Nicômaco, livro 5, mas leiam o livro todo. Mas por que eu estou trazendo Aristóteles? Porque a compreensão de política vai além do que costuma ser trazido pelo senso comum na atualidade. Todos nós fazemos política 100% do nosso dia. Mesmo que você não seja um parlamentar, mesmo que você não seja filiado ou afiliada, quando você se abstém de tomar uma postura determinada diante de um acontecimento público ou mesmo privado, você está fazendo política. A sua abstenção, a sua não decisão é uma decisão, geralmente em favor do mais forte. Então, vejam só, a Coca-Cola, quando faz uma propaganda e mostra um jovem com os cabelos esvoaçantes, andando de bicicleta, virando uma garrafa de Coca-Cola, ela está fazendo política. Porque ela não está só vendendo um produto, ela está vendendo um padrão de vida, um padrão de comportamento, um padrão estético. Então, isso é fazer política. E nós devemos compreender a política como algo permanente em nossas vidas, sejamos nós ou não ocupantes de espaços institucionais no Estado. A primeira reflexão que eu gostaria de trazer é essa. Tanto que a noção de política na Idade Antiga, a democracia, como vamos ver daqui a pouco, era direta. Na Grécia Antiga, as pessoas iam para a praça, óbvio que, dada as dimensões da democracia liberal contemporânea, com extensão territorial do Brasil, hoje não é possível fazer isso. Mas na Grécia Antiga, a democracia era exercida de forma direta. As pessoas iam às praças, conversarem, debaterem, etc. e tal, e juntos decidirem o rumo da comunidade política. Tanto que Aristóteles chama de idiotes
aquelas pessoas que se dedicam apenas à vida privada. Idiotas, aquela pessoa que não participa da vida pública, que não participa da política. É óbvio que eu estou tratando aqui do termo etimologicamente original, em sua etimologia original do grego. Com o passar do tempo, mudou o sentido, mudou sua conotação, mas o sentido original de idiotas é exatamente a pessoa que não participa dos assuntos que dizem respeito à vida pública ou se dedica apenas à vida particular, privada, doméstica. Então, nós temos feitas essas considerações iniciais, nós temos duas concepções de política, certo? Além dessa geral, obviamente, que é a primeira reflexão que eu vos trago nesta manhã de segunda-feira. Temos a participação institucionalizada e a participação não institucionalizada. E essa reflexão que eu acabo de trazer para vocês é interessante, porque mostra que a política não se faz apenas no que diz respeito à participação institucionalizada. Você, enquanto cidadão, organizado ou não, em um coletivo, em um conselho, mesmo individualmente, você pode participar, você participa mesmo sem querer das decisões políticas, mesmo que você se abstenha. Lembrando que a não decisão é uma decisão. A não decisão, a abstenção, você fazer o Pôncio Pilatos, você decide. Pôncio Pilatos, quando decidiu não julgar Jesus, acabou condenando Jesus. Então, é um exemplo bíblico, clássico, que me veio aqui em mente, mas que representa um pouco dessa concepção de política. Pôncio Pilatos lavou as mãos. Não tenho nada com isso. E foi exatamente a partir disso que foi possível que Jesus Cristo fosse condenado. Morto, torturado, né? Bom lembrar. Tinha um monte de cidadão de bem na época também, batendo palma. Bom lembrar disso. Então, essa participação institucionalizada, ela é prevista, inclusive, na Declaração Universal de Direitos Humanos da ONU, no artigo 21. Olha só, todo ser humano tem o direito a tomar parte no governo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. 3. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Rousseau, com força, estão vendo? Essa declaração é de 1948, tá, gente? A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Esta vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Quero lembrar a vocês que democracia não é só eleição, certo? Democracia é previsibilidade da vida institucional e política. Uma democracia puramente eleitoral não é uma democracia. Mesmo os parâmetros da democracia liberal burguesa. O processo eleitoral é uma expressão fundamental, uma expressão central, uma expressão da democracia. Mas não é a única. E se for só isso, não é uma democracia. Democracia não é só votar, certo? A gente vai ver isso daqui a pouco também. Então, a democracia, basicamente, né, é a participação no governo diretamente ou por representantes. Ocorre pela via do sufrágio universal e secreto e eleições periódicas, tá certo? Não confundam democracia com democracia eleitoral, certo? A eleição é uma característica importante, mas não é a única, tá? Bom, participação do cidadão no campo político. Originalmente, nas primeiras experiências de democracia, na Grécia Antiga, na Antiguidade Clássica, também em Roma, nós tínhamos, como acabamos de ver, o exercício da democracia direta. Era o povo na rua, na ágora, discutindo. O povo trocando ideia e decidindo coletivamente, tá certo? Hoje, a noção de democracia direta, ela, nos termos da Antiguidade Clássica, ela não existe, né? Nós temos algumas expressões da participação direta dos cidadãos e cidadãs na formulação das vontades coletivas, mas não na amplitude da Antiguidade Clássica. Até porque, mais uma vez, nós temos vários fatores históricos, geográficos, temporais que tornam esse modelo um pouco difícil. O modelo de você. Imagine só todo mundo no Brasil de uma vez, enfim, complicado, né? Então, hoje nós temos uma democracia que, via de regra, se organiza por meio de representantes. Ou a democracia também chamada de indireta ou democracia representativa. Ou mesmo a combinação dos dois meios, a democracia semi-representativa. O Brasil, por exemplo, combina elementos, né? Combina elementos da democracia participativa, em que os cidadãos diretamente colocam sua vontade, exercem sua vontade, participam diretamente no processo de deliberação e formulação das decisões políticas, e nós temos outros institutos que se voltam à representação dessas pessoas em espaços como o parlamento.
Então, a democracia direta, eu coloquei aqui Sócrates e Platão. Se vocês tiverem um tempinho na vida de vocês, leiam os capítulos do livro. Isso aqui, ó, não vou cobrar, isso aqui é uma sugestão para a vida, tá? Os capítulos do livro de Filosofia do Direito, a disciplina é do professor Carlos André, mas enfim, isso aqui é uma questão para a vida, certo? Assim, mais na frente, vocês estão de bobeira num sábado à tarde, eu vou ler aqui. Os capítulos sobre Sócrates e Platão do livro do Alisson Mascaro, ele traz uma perspectiva bem interessante. Ele traz, por exemplo, que algumas concepções bem interessantes de Platão sobre a democracia, que jogam em enfoque uma percepção bem atual, muito embora seja oriunda da antiguidade clássica, algumas críticas que Platão faz ao modelo democrático. Platão tinha raiva da democracia, porque foi a democracia que matou Sócrates. Foi o consenso. Sócrates não tinha cometido nenhum crime, né? Sócrates foi acusado de ser profano, foi acusado de desvirtuar a juventude, só que Sócrates nunca tinha feito nada disso. E o fato de Sócrates nunca ter feito nada disso não foi suficiente para salvá-lo. Pelo contrário, ele foi condenado, ele bebeu a cicuta, né? Mas antes ele foi condenado. E Platão tinha 31 anos na época que Sócrates foi morto, que ele se matou, que ele foi condenado. Platão olhava para esse modelo e falava, poxa, foi esse modelo de construção, exatamente, Ricardo, foi justamente esse modelo de construção através do consenso que matou o meu mestre. Meu mestre Sócrates era um homem mais popular de Atenas, era um homem querido, melhor, era um homem que os grandes poderosos da aristocracia ateniense tinham raiva de Sócrates, porque ele estimulava o pensamento crítico e reflexivo na juventude, tanto que acusaram de algo que alguns chamariam hoje de doutrinação, e Sócrates, por isso, foi condenado por doutrinar a juventude, foi condenado por blasfemar, e acabou que ele se matou, né? Ele bebeu a cicuta, e Platão olhava para isso e dizia, poxa, foi essa democracia, essa construção de decisões políticas a partir do consenso que matou o meu mestre Sócrates. Logo, democracia em si não é sinônimo de justiça. É interessante que Platão passou um tempo no Egito, e ele, vejam só, ele teve contato com a matemática, eu não sei se foi no Egito ou no mundo árabe, mas ele teve contato com a matemática e ele percebeu que alguns conceitos matemáticos não era possível você exprimir por meio de palavras. Por exemplo, o π, 3,14. Nós temos aqui uma dízima periódica infinita, né? Nós temos como traduzir o π numa palavra em sua infinitude? Não tem. Algumas noções matemáticas, arcos, cilindros, etc. e tal, não tem como exprimir em palavras. E Platão trouxe essa reflexão da matemática para o campo da democracia. Ou seja, tem algumas noções de justiça, ou melhor, algumas, para usar um termo de Rousseau, expressões da vontade geral, que não é possível exercer por meio do consenso da democracia. Então, o consenso não é um instrumento para estabelecer os parâmetros da verdade, segundo Platão. Assim como a palavra não consegue estabelecer a verdade da matemática. Tanto é que meu mestre Sócrates foi morto, foi condenado, e se matou, ele foi condenado a partir desse consenso, que não exprimia a noção de justiça e de verdade. Essa reflexão só Platão trouxe da matemática para a filosofia, para pensar a democracia. Discorde se ou concorde se, é uma reflexão fundamental, interessantíssima. Meu papel aqui é estimulá-los e estimulá-las a terem contato com essa perspectiva crítica e reflexiva para vocês ganharem o mundo, já que o mundo não tem a mínima dúvida de vocês expandirem seus horizontes críticos e reflexivos. Então, a democracia hoje, agora vamos fazer uma crítica à democracia hoje, certo? Nós pegamos a democracia liberal, a democracia burguesa, nós vemos uma liberdade que se coloca muito mais voltada às relações econômicas e não na política. Porque vejam só, a liberdade na antiguidade clássica, segundo Aristóteles, ela era exercida ou representada por meio da política. Você tinha, na condição de cidadão, óbvio que a cidadania na Atenas e na Grécia era bem restrita, mas você, na condição de cidadão e de cidadã, de cidadão, já que as mulheres eram excluídas do exercício dos direitos políticos, liberdade era você participar da política. Liberdade era você fazer parte das decisões que dizem respeito à coletividade, que dizem respeito à comunidade. E, nesse sentido, essa noção de liberdade clássica se perdeu, porque a noção de liberdade burguesa contemporânea corresponde à liberdade voltada aos códigos mercantis. É a liberdade de comprar, é a liberdade de vender, etc e tal, etc e tal, etc e tal. Então, essa noção de liberdade que se volta
em sua essência, muito mais aos códigos mercantis, às liberdades que têm uma matriz de circulação e produção de mercadorias, ela faz com que essa noção de liberdade clássica, de participação da vida pública, ela seja sufocada. Vamos lá aqui, ó. O sujeito vende sua força de trabalho para sobreviver, trabalha 8 horas por dia, passa 3 horas, 2 horas na condução. Quando o sujeito chega em casa de noite, o sujeito quer jantar, o sujeito ainda vai preparar a comida. As mulheres, nesse caso, têm 3 turnos, têm uma carga de trabalho muito maior que a dos homens, trabalham muito mais. Então, nesse contexto, você não tem tempo para nada, você só tem tempo para, olhe lá, assistir a novela e Big Brother que acabou semana passada. Então, como é que uma pessoa que vive nessas circunstâncias ganha R$ 413 por mês? Nós estamos falando aqui de mais de 100 milhões de brasileiros. Hoje temos 116 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, pessoas que têm que pular uma refeição por dia para sobreviver. Nós temos mais 19 milhões passando fome. Como essas pessoas vão ser livres? Aliás, segundo a concepção da igualdade e liberdade formal, essas pessoas são livres. Mas elas são livres mesmo? Não tem ninguém prendendo elas numa cela. Não tem ninguém impedindo elas de ir e vir. Mas a pessoa que tem que pular uma refeição por dia é livre? Segundo a noção de liberdade liberal, dessa democracia liberal contemporânea burguesa, essa pessoa é livre, não tem ninguém impedindo ela. A pessoa que está em situação de segurança alimentar, e são 116 milhões de pessoas hoje, segundo o IBGE e PNAD, essa pessoa, segundo essa noção de liberdade, é livre. Mas essa pessoa é livre do ponto de vista concreto, efetivo, material? Nessa perspectiva, até o tempo livre, gente, é pensado como tempo objeto de consumo e oportunidade para consumir. O tempo do sujeito é quase que integralmente voltado para o âmbito econômico, trabalhando ou consumindo, não para a participação da política, ou melhor, não para a participação de atividades lúdicas, artísticas, você atuar no teatro, você desenvolver suas aptidões na dramaturgia, nas artes, na música, enfim. Liberdade, gente, é o tempo que não é vendido. Esse tempo aqui, por exemplo, eu vendi para a Uninasal. Esse tempo não é meu. Eu passo esse tempo com maior alegria e satisfação porque vocês são todos e todas maravilhosos e maravilhosas. Mas esse tempo foi vendido. Tá entendendo? Esse tempo não é meu. Da mesma forma, bom dia, Maria. Da mesma forma, o trabalhador, a trabalhadora que trabalha 8, 6 horas, 10 horas por dia, durante esse tempo não é dela. Ela vendeu esse tempo para sobreviver e o que ela faz durante esse tempo é de quem comprou aquele tempo dela. O tempo efetivo nosso, em que nós podemos viver de fato o que nós somos e manifestar nossa individualidade, é o tempo que nós estamos com nossas famílias, nossos amigos, nossas amigas, nossos companheiros, companheiras, esposos, esposas. Nós estamos atuando, tocando um violão, aprendendo a tocar sanfona, aprendendo a tocar cavaquinho, fazendo um esporte, pintando um quadro. Esse é o nosso tempo. Esse é o tempo que não foi vendido. E liberdade é isso. E vejam só, tem um professor... gente, essa aula talvez dure 2, viu? Porque o assunto é muito rico. Eu planejei essa aula originalmente para durar uma. São 2 aulas em uma hoje, certo? Originalmente, no nosso plano de aula, essa aula são 2. Mas eu tentei reformular para durar uma. Mas o assunto é muito rico, a pessoa fica fazendo essas reflexões que são pertinentes. Também, Carol, também seria o ócio criativo. Vejam só, tem um professor da Unicamp, chamado Ricardo Antunes, um professor bem famoso, ele tem uma coleção muito famosa, O Mundo do Trabalho. Tem alguns livros dele aqui, um cara muito bom. Ele é um professor bem reconhecido. Se quiserem procurar produções dele, Ricardo Antunes, da Unicamp, São Paulo, Universidade de Campinas. Ele conta uma história bem interessante. Ele, quando estava no doutorado, na década de 80, ele usava uma máquina de escrever e ele falava, quando eu errava uma linha, uma letra, uma vírgula, eu tinha que escrever tudo de novo. Uma máquina de escrever, uma Olivetti, uma Antigona, né? Hoje, se você está escrevendo alguma coisa, você erra, você está no Word, você backspace e resolve na hora. Então, qual a reflexão que eu trago a partir disso? É que durante os últimos 20, 30 anos, nós tivemos um salto tecnológico muito grande. Eu estou falando aqui da máquina de escrever para o computador, mas vamos falar de um negócio mais presente nas nossas vidas, que eu acredito que todos e todas vocês tenham, o WhatsApp. Há aproximadamente 10 anos não existia o WhatsApp. O WhatsApp se popularizou, acho que em 2014, 2015, e hoje todo mundo tem. Então, vejam só, é uma tecnologia analisando fora
das relações produtivas e sociais e econômicas é uma tecnologia fantástica. Você facilita a comunicação, assim como esse avanço técnico-informacional da década de 80 para cá, né? Você facilita a comunicação, você facilita o contato, você facilita o trabalho em regra. Mas vejam só, uma tecnologia que tem um grande potencial de trazer mais conforto, o que acontece? Faz com que nós estejamos trabalhando mais, que nós estejamos respondendo mensagens às 10, 11, 12 da noite. Então, uma tecnologia que se coloca no sentido de nós produzirmos mais em menos tempo, em tese, deveria fazer com que nós trabalhássemos menos. Há 10 anos, nós produzíamos X quando não tinha WhatsApp. Estou dando um exemplo do WhatsApp. Há 10 anos, nós produzimos X. Hoje, nós produzimos 10X. No entanto, nós ganhamos ou a mesma coisa ou menos. Significa o quê? Que nós estamos produzindo mais e ganhando menos. Quando essa tecnologia, em tese, deveria fazer o quê? Deveria com que nós produzíssemos o que antes produzimos em 8 horas, nós produzíssemos em 3, 4 horas e tivéssemos o restante do tempo livre para que nós sejamos nós mesmos. Só que, dentro do modo de produção capitalista, todo avanço tecnológico, ele não ocorre, muito embora ele tenha um potencial emancipatório, ele não ocorre para que nós sejamos nós mesmos, para que nós tenhamos maior tempo livre. Pelo contrário, como ele decorre, ele se volta para a acumulação e para o lucro, acontece que essa tecnologia, embora tenha esse potencial emancipatório, ela se volta para a acumulação e para o lucro. O resultado é que a tecnologia avança, mas o bem-estar que a tecnologia poderia trazer às nossas vidas não ocorre. Pelo contrário, nós trabalhamos mais, produzimos mais e ganhamos igual ou menos. Nicolas pergunta, professor, como seria possível esse tempo livre sem vender nossa força produtiva? Uma pergunta honesta sem conotação polêmica. É uma pergunta maravilhosa, Lucas, maravilhosa, certo? O ponto é, inclusive, essa pergunta eu tenho medo de começar a responder e não terminar a responder até o fim da aula. Mas, de todo modo, Lucas, o que acontece é o seguinte, certo? Nós temos hoje, a partir dessa reflexão que eu fiz agora, certo? A nossa força produtiva, o trabalho sempre existiu. Assim, o trabalho é central. Inclusive, o trabalho é uma das questões que diferenciam o gênero humano dos demais animais, certo? O trabalho ele sempre existiu. Pois é, não tem como não ter polêmica, mas a pergunta de Nicolas é tão maravilhosa, viu, Stefano? É tão maravilhosa que eu estou com medo de me empolgar. Porque é uma mesa. Isso aqui é uma mesa. Então, o trabalho ele sempre existiu. Ou seja, os homens e mulheres sempre transformaram a natureza para atender aos seus desejos, carências e necessidades. Sempre transformaram a natureza. E na medida que os homens e mulheres transformam a natureza, eles também se transformam. Na medida em que a natureza é transformada para atender esses desejos, carências e necessidades, os homens e mulheres, por exemplo, deixaram de ser nômades, passaram a se estabelecer em cidades e tal, e tal, e tal. Então, o trabalho, ele sempre existiu. Ele sempre será necessário para que nós... Eu vou colocar um artigo que eu escrevi sobre isso, sobre um filme da Disney, Soul, não sei se vocês viram. Acho que eu já coloquei aqui, né? Então, o trabalho ele sempre existiu e com o passar dos tempos, idade antiga, idade moderna, ele foi tomando formas diferentes. Idade antiga, mão de obra escrava, idade média, mão de obra servil e idade contemporânea, mão de obra assalariada. Um filme maravilhoso, gente, maravilhoso. Então, veja só, caramba, eu estou me empolgando já, viu, Nicolas? O trabalho ele sempre existiu e hoje, qual a forma que o trabalho toma? A forma assalariada. Ou seja, o trabalho hoje, Nicolas, ele deixa de ser um gozo de vida, ele deixa de ser uma reafirmação da nossa individualidade, porque nós nos colocamos no mundo através do trabalho. Nós nos colocamos no mundo através do trabalho. Eu me relaciono com as pessoas que eu não conheço e que conheço através do meu trabalho, muitas vezes. E as pessoas se relacionam comigo através do trabalho delas. Ou seja, o trabalho é a nossa expressão da nossa individualidade no mundo. Só que no modo de produção capitalista, o que acontece? O trabalho toma a forma assalariada. Ou seja, ele deixa de ser, ele perde esse potencial de reafirmação da nossa individualidade e identidade no mundo perante todos e todas. Ele perde essa noção, esse gozo de vida que ele é e passa a ser um meio de sobrevivência. Por que ele passa a ser um meio de sobrevivência? Porque eu preciso vender minha força. Eu não tenho máquina, eu não tenho indústria, eu não sou um tubarão do mercado financeiro. Para sobreviver, eu preciso vender a minha força de trabalho
para quem tiver disposto a pagar aquele valor. Qualquer coisa que apareça, eu preciso sobreviver. Tá entendendo? Vejam só, Nicolas. Então, talvez eu estaria na recompensa injusta. Na verdade, o modo de produção capitalista, Nicolas, ele se baseia num negócio chamado expropriação de excedente. Vejam só, por que vocês acham que durante a pandemia houve um crescimento de 14 bilionários, 11 bilionários no Brasil hoje? Rivelino foi no ponto aqui, mais valia. Então, o modo de produção, no dia, Nicolas, em que todos e todas receberem o equivalente que produzem, o modo de produção capitalista acaba, entende? O modo de produção capitalista se vale da expropriação da riqueza produzida por cada trabalhador. Esse é o ponto. Já eram e fizeram aumentar sua fortuna por meio de compra de títulos da dívida, etc e tal. Mas esse dinheiro, Stefano, é público muitas vezes. Quando você compra um título da dívida, é dinheiro público. É dinheiro que foi... Se é dinheiro público, boa parte dessa receita surgiu a partir do trabalho das pessoas, entende? Então, de alguma maneira, o que acontece? Se todo mundo receber o equivalente ao que produz, não vai ter acumulação. Se não tem acumulação, não tem capital. Se não tem capital, acabou o modo de produção capitalista. Então, veja só, uma trabalhadora da Guararapes, vamos falar da Guararapes. Geralmente, uma pessoa dessa, uma terceirizada do Seridó, por exemplo, acho que Ricardo está em Quais Novos ainda, é bem comum as facções da Guararapes, né, terceirizada do Seridó, uma pessoa dessa ganha 20 centavos por peça. Essa peça é vendida pela Guararapes, pela Riachuelo, por R$50. Nós temos nessa brincadeirinha um excedente de... Quer dizer que a mulher produziu uma peça por R$50, mas desses R$50 foi tirado dela R$49,80. Vocês percebem o que eu quero falar? Agora imagine só, 1.000 trabalhadoras fazendo isso. Vendendo as peças por 20 centavos. Ricardo, tem uma história... Não é não, Aniel, não é metade nem imposto, não. Pelo contrário, o que a Riachuelo e a Guararapes se vale de isenção fiscal não é brincadeira. Empréstimo a fundo perdido, viu? Empréstimo a fundo perdido que na época do governo Lavoisier, enfim, pegou e não pagou ainda, porque a fundo perdido não tem prazo, viu? O que se vai... Ah, sim, é verdade. Gente, vamos voltar. Eu estou dizendo, essa aula aqui não vai acabar no... Vai ter que ser 2 aulas mesmo. Tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um oceano e disse: estou procurando um negócio. Não está oceano. O oceano falou: você está no oceano. Isso disse: isso aqui é água. O que eu quero é o oceano. Gente, é muito bom. Esse filme é maravilhoso, viu, gente? Eu escrevi um artigo, eu vou colocar aqui para vocês, enfim. Vamos voltar à aula. Vocês despertam em mim o que há de mais primitivo. Eu fico aqui empolgado. Viu? Vamos lá, gente. Então, a minha reflexão é o seguinte: o reino da liberdade só termina... Perdão. Vocês mexem comigo mesmo. O reino da liberdade, ele só começa quando termina o reino da necessidade. Não há liberdade se a pessoa está em condições materiais que necessita a qualquer custo sobreviver. Essa pessoa que está em situação de necessidade, essa pessoa não é livre. Essa é a minha reflexão que eu queria trazer para vocês, certo? Vamos lá. Democracia direta. Bom, a democracia direta, ela promove, promove, além dos mecanismos de representação, a maior representação, participação política dos cidadãos e das cidadãs no Estado. Ela divide-se em 2 grupos, né? Instrumentos de decisão popular e instrumentos de participação popular. Bom, os instrumentos de participação popular são o referendo, aliás, os instrumentos de decisão popular são o referendo, o plebiscito, o recall, que é a revisão de mandatos eletivos, né? O orçamento participativo, né? Que a população se coloca de forma ativa e direta, participando das discussões da elaboração do orçamento, que tem uma experiência bem rica, bem interessante em Porto Alegre, e o instrumento de participação ou opinião popular, a iniciativa popular, a apresentação de projetos de lei, consultas públicas, enquetes ou manifestações livres no site do Senado, audiências públicas
e conselhos na administração pública. Temos aqui algum instrumento de participação ou opinião popular, além daqueles instrumentais referentes à democracia representativa, que, por sua vez, é um modelo consolidado nos dias de hoje, na idade contemporânea, por meio do qual os cidadãos não exercem as funções típicas do Estado, e a eleição de representantes políticos que fazem parte, via de regra, são filiados e filiadas a partidos políticos. Há democracias em que não é necessária a filiação, mas, via de regra, é necessário você se filiar a uma agremiação. E o exercício dos mandatos que respeitem a vontade popular, legitimidade e as normas jurídicas, legalidade. Gente, ó, essa noção é importante, vai cair na prova. A diferença entre legalidade e legitimidade. Legitimidade geralmente está relacionada à vontade popular, sufragada por meio das urnas, etc. e tal. Enquanto a legalidade, obviamente, diz respeito às normas jurídicas ou à estabilidade das instituições. Ricardo comenta. Imagina o controle da pandemia, retorno às aulas, saindo na sala na sexta, depois da aula, indo para um quiosque em Ponta Negra. Rapaz, eu que sonho com isso, Ricardo, vou trocar essa ideia com você e com todo mundo da turma. Cedo ou tarde, isso vai acontecer, mas irá acontecer, gente. Para a gente ficar trocando essa ideia, meu amigo, se empolgando, gritando, conversando, se abraçando. Uxe, Maria, vai chegar, viu? Fé em Deus. Venceremos. Bom, gente, vamos lá. Ó, vocês falam, vocês mexem com o meu emocional. Gente. Um comentário desse de Ricardo me tira de linha completa. Eu tenho que reaprumar aqui nos trilhos. Bom, então, os exercícios de mandato respeitam a legitimidade e a legalidade. Temos a escolha do representante e governante, que pode ser direta, como vimos no presidencialismo, ou indireta, que é no caso do parlamentarismo. Então, e esses mandatos, geralmente, esse exercício de representação ocorre por meio do mandato político. O que é mandato? Mandato é como se fosse uma procuração. Quando vocês contratam um advogado ou uma advogada, vocês assinam um mandato procuratório, ou seja, vocês assinam um instrumento procuração para que este advogado, esta advogada possa representá-los ou representá-las no processo, ou possa falar em seus nomes no processo, certo? Então, mandato político é isso, é uma procuração, só que essa procuração não se dá por meio da assinatura de um instrumento procuratório, se dá por meio de um processo eleitoral, em que o representante exerce os poderes outorgados por alguém, que nesse caso é a coletividade, certo? É interessante porque o parlamentar, o deputado, a deputada, por exemplo, ele representa todos os cidadãos e cidadãs, não a fração que o elegeu. Óbvio que esse é um assunto riquíssimo, gente, que eu vou me segurar aqui para não me empolgar também. A sociedade, ela é feita por blocos contraditórios, né? Tem segmentos contraditórios. Você vê agora no plano diretor de Natal, nós temos a construção civil querendo avançar, querendo ocupar cada vez mais espaços que antes eram zonas de proteção ambiental. Então, nós temos o capital especulativo imobiliário querendo avançar, querendo edificar na cidade toda. No entanto, nós temos boa parte da sociedade que se coloca contra isso. Porque, por exemplo, você edificar na orla de Ponta Negra, você vai criar um paredão de prédios. Eu vou colocar um documentário sobre isso aqui para vocês, tá certo? Documentário de um cineasta pernambucano, Gabriel Mascaro, chamado Um Lugar ao Sol. É maravilhoso. Enfim, eu passo nas minhas aulas de tópicos, quando eu estou falando de processo coletivo. Vou passar aqui para vocês também. Então, gente, nós temos blocos na sociedade que têm interesses antagônicos, né? Então, um segmento elegeu um determinado deputado, em regra, esse deputado, esse parlamentar, ele representa todos e todas. Não a fração que elegeu, mas isso é só em regra, né? Isso é só em tese, tá certo? Então, alguns poderes gerais do mandato, né? Há limitações decorrentes da lei, ele tem autonomia dentro da lei para exercer o seu mandato. Se nós estivermos falando do parlamento, nós temos um mandato que é irrevogável, via de regra, obviamente, irrevogável, é responsabilidade, né? Ou apenas uma irresponsabilidade que é apenas averiguada ou apenas analisada por ocasião de processos eleitorais. Mas, nesse sentido, há alguns limites à responsabilidade e instrumentos da democracia semidireta e parlamentarismo. Então, vejam só, no parlamentarismo, óbvio, esses limites, a irresponsabilidade nesse caso não é total, né? Uma hora o sujeito vai ser eleito. E dentro, por exemplo, de alguns parâmetros regimentais, nós temos
a possibilidade do mandato ser interrompido. Não é a regra. Por exemplo, não sei se você lembra de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha ele foi cassado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Os deputados votaram pela perda do mandato dele. Então, nesse contexto, houve uma interrupção do mandato. Não é a regra, porém. Mas, vez por outra, acontece. Então, vejam só, gente. Dentro da sociedade, há interesses insolúveis, interesses que são inconciliáveis, como eu acabei de falar, né? Envolve questões ambientais, urbanísticas, questões envolvendo as relações capital-trabalho, que também falamos, intolerância, aí vem racismo, machismo, sexismo, xenofobia, homofobia, enfim. Há grupos da sociedade que defendem, por exemplo, uma pauta homofóbica, uma pauta sexista, uma pauta veladamente racista. Então, há isso na sociedade e isso hoje está cada vez mais presente. Então, nesse sentido, essas pessoas procuram eleger e colocar nos mandatos políticos pessoas que representem esses interesses. Então, uma sociedade ela não é monolítica, ela tem vários interesses fragmentados de ordem política, de ordem social, de ordem econômica. E esses interesses pode ser que, às vezes, eles são representados no parlamento, às vezes não, certo? Via de regra, por exemplo, pegue a BBB, que não é Big Brother Brasil, que é a bancada do boi, da Bíblia e da bala no Congresso Nacional. Nós temos uma hiperrepresentação. O agronegócio, por exemplo, que é composto por uma quantidade pequena de pessoas, é mega representado no parlamento. Não tenha dúvida disso. Você pegar, por exemplo, agricultor camponês, que diz respeito a uma parcela da população muito maior que o pessoal do agronegócio, que os barões do agronegócio. Tem muito mais agricultor, tem muito mais gente que trabalha na roça do que grande empresário do agronegócio. No entanto, esses camponeses, esses agricultores, eles são subrepresentados, muito embora componham a maior parte da população no parlamento, né? No Brasil, os mandatos para o executivo têm duração de 4 anos. Estou falando de mandato, dando como exemplo o parlamento, mas envolve também o executivo, tá certo? E o legislativo, via de regra, tem 4 anos se deputado e 8 se senador. Stefano, você aí, você desperta... Pois é, agrotech, agropop. Rapaz, ai, meu Deus. Eu vou... É isso aí, eu não sei se vocês tiveram acesso a essa propaganda que o Stefano falou. É uma propaganda que sai na Globo, geralmente. Que, enfim, né? Eu acho... toda vez que eu vejo essa propaganda, eu fico assim, eu paro e respiro. Eu paro e respiro assim. Ai, ai. Em 2015, eu fui para Belém do Pará, para o Seminário Internacional de Direitos Humanos OAB. E várias mesas eram sobre Pará. Tem acho que no último disco de estudo do Caetano Veloso, que é um disco fantástico, Abraçaço, de 2012, tem uma música que é O Império da Lei há de chegar no coração do Pará. O Império da Lei há de chegar no coração do Pará, que é uma região que tem muitos conflitos decorrentes da expansão da fronteira agrícola do agronegócio, que pega comunidades indígenas, pega comunidades ribeirinhas, pega comunidades quilombolas, envenena rios, etc. e tal, e acaba que muitas lideranças, tipo Chico Mendes, são assassinadas, né? Isso é muito, a grilagem, né, como o Riverino colocou, isso é muito comum lá. E nesse evento, eu fui em 2015 para Belém. Eu conheci, inclusive, nesse evento, Dalmo Dallari, né, o professor que nós utilizamos aqui nas nossas aulas, o Dalmo Abreu Dallari. Muitas mesas foram com lideranças camponesas, com lideranças indígenas, que sofriam ameaças de morte de grileiros, de jagunços, etc. e tal. E depois que eu saí, de 2015 para 2016, eu tive notícia de ao menos assassinato de 2 delas, das pessoas que estavam conosco nesse evento, compondo as mesas, no evento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, do Seminário Internacional. Então é isso, a situação lá é essa. Partidos políticos, certo? Nós temos uma realidade social fragmentada. Nós temos, inclusive uma delas tem o Ulisses, né? O Ulisses morreu de câncer, mas ele era uma liderança lá que me relatou muita coisa, muitas situações do tipo. E
teve um episódio envolvendo, enfim, é que isso realmente eu trabalho com isso e é bem complicado. Tem um advogado lá, Vargas, José Vargas, que ele advoga para comunidades indígenas, comunidades camponesas, e ele acompanhou, ele tem o massacre de Engenho Pau d'Arco em 2015, que ele, como advogado, defendeu os camponeses e tal. Ele foi perseguidíssimo, esse advogado. Ele foi preso recentemente, inclusive. Acusado de coisa nada a ver, cara. E é um cara que estava na linha de frente com as lideranças lá, com os indígenas. Enfim, vamos lá. Partidos políticos. Bom, se nós temos uma realidade social fragmentada, essa realidade social fragmentada ela tem suas representações políticas. Os segmentos da sociedade eles buscam se representar politicamente e podem fazê-lo por meio de acumulações, certo? Isso aí, Ricardo. Isso aí, Paulo. Viu? É o chamado exército de reserva, né? Quanto mais pessoas desesperadas atrás do emprego, menor o poder de barganha. Então, se menor o poder de barganha, menor o poder de organização para trazer um salário justo, mais precárias se tornam as condições de trabalho, né? Vejam só, a jornada de trabalho do Uber é de 15, 14, 16, 18 horas. 16 horas. Primeira Revolução Industrial, gente. Uma jornada de trabalho de 16 horas é a primeira Revolução Industrial, século XVIII. Não sei se ainda a jornada de trabalho do Uber está assim, mas numa matéria que eu li há uns meses, ano passado, tá. Acho que tá ainda, ou piorou, né? Então, gente, se nós temos uma realidade social fragmentada, nós temos, por via de consequência, pessoas que tentam representar seus interesses por meio de partidos políticos, né? Nós temos um segmento da sociedade e queremos disputar a participação no Estado, então vamos montar uma agremiação política com um programa bem definido e a partir disso vamos tentar influenciar o poder pelo Estado, certo? Então, o Estado é o local onde se incide a sua principal atuação, embora atuem também em espaços não estatais. Então, o partido, segundo a legislação, ele se define da seguinte maneira: a pessoa jurídica de direito privado que se destina a assegurar o interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Essa é a definição que a legislação eleitoral traz para partidos políticos, certo? E há um compartilhamento de valores ideais comuns, um programa político partidário que condiciona a atuação desses partidos nesse âmbito, tá? Há agremiações que, inclusive, prevêem seu programa práticas espúrias ou ilegais. Por exemplo, há agremiações neonazistas, muitas delas disputando processos eleitorais na Alemanha e na Espanha, para falar de 2 exemplos recentes. Na Grécia também. Conseguiram uma representação ínfima no parlamento, mas conseguiram, né? Os partidos, o Golden Glory na Grécia, né? Na Alemanha também pouco, e na Espanha recentemente, né? Então, para você fazer parte do partido político, você precisa ter uma filiação partidária, certo? Óbvio, você precisa se filiar ao partido político. Segundo os parâmetros da legislação eleitoral brasileira, o partido ele tem seu programa e ele pode exigir a fidelidade partidária a partir desse programa. No caso, uma pessoa pode se desfiliar de um partido se considerar que o partido não está seguindo o seu programa original. Então, da mesma maneira, se a pessoa se desfiliar sem justa causa, então o mandato, via de regra, permanece com o partido, né? A noção de partido surgiu no final do século XIX, certo? E se o Estado, essa reflexão o Camilo Onoda faz, é bem interessante. Se o Estado é o aparato de poder impessoal voltado ao interesse público e, portanto, submetido a uma disputa em torno de seu controle, é normal que as pessoas, os cidadãos e cidadãs, se organizem coletivamente para disputar espaços desse Estado no sentido de colocar o seu programa, a sua agenda na pauta, né? Obviamente, a partir da expressão do interesse, da vontade geral, no que diz respeito àquela agenda, ou àquela pauta ou não. Se há igualdade formal entre indivíduos, estão todos e todas estão legitimados, então, a participar do espaço público, certo? Se nós somos livres e iguais do ponto de vista formal, também somos livres e iguais para, coletivamente, nós organizarmos para disputar o Estado a partir do nosso programa. Essa noção não acontecia na Idade Antiga nem na Idade Média, certo? Porque não havia liberdade formal e igualdade formal entre os indivíduos
na Idade Média e na Idade Antiga. Nicolas, eu vou deixar para a próxima aula, pode ser? Porque senão aqui vai... Eles se baseiam muito nisso. Gente, eu quero só lembrar uma coisa, para finalizar a nossa aula hoje, certo? Tem um escritor chamado Frantz Fanon. Ele não é francês. Ele nasceu numa colônia francesa. Ele era muito amigo de um cara chamado, talvez vocês conheçam, Jean-Paul Sartre. Ele nasceu numa colônia francesa. Ele era negro. Ele nasceu numa colônia da França e faz a ponte entre a colônia e Paris, né? Ele escreveu um livro clássico, vocês encontram fácil, cara, em PDF. O prefácio desse livro é de Jean-Paul Sartre, Condenados da Terra. Daqui a pouco, Ricardo chega com um link aí. Em que quando ele fala nesse livro da experiência colonial do século XX, né? E uma coisa que ele fala que é bem interessante é que Hitler quis fazer na Europa não é diferente do que a Europa fez no resto do mundo. Não é. Hitler ele se baseava na expansão do oeste norte-americano. O processo de expansão para o oeste nos Estados Unidos matou aproximadamente, conservadoramente, 20 milhões de indígenas, 20 milhões de peles vermelhas. Processo de expansão para o oeste. A colonização britânica na Índia era um parâmetro para Hitler. E isso ele fala no principal livro dele, Minha Luta. Ele deixa claro. O que eu quero fazer na Europa, tanto que é que ele olhava para a Europa Oriental, para os povos eslavos, russos, ucranianos, e chamavam eles de índios da Europa. Fala isso, com todas as letras. O livro dele também está disponível aí na internet. Então, o que ele queria fazer era aplicar na Europa o que a Europa aplicou no resto do mundo. Ele falava expressamente se inspirar na conquista do oeste norte-americana, que dizimou povos indígenas. Tem um livro bem interessante sobre isso, Enterre Meu Coração na Curva do Rio. O Bury My Heart in the Wounded Knee, né? Wounded Knee, né? Que é uma batalha famosa lá deles. Fala sobre a tragédia dos povos indígenas norte-americanos. E ele fala isso, ele queria. E essa reflexão, o nosso querido Frantz Fanon faz nesse livro, Condenados da Terra, que é um clássico. Recomendo demais que todos e todas leiam. Não vou cobrar, obviamente, mas recomendo para a vida. Ó, tô dizendo, já achou aí? Condenados da Terra. Então, gente, se o Estado, voltando aqui, certo? Não sei se consegui contribuir para a pergunta de Nicolas, mas enfim, a gente pode desenvolver nas próximas aulas, tá? Se o Estado é um aparato de poder impessoal voltado ao interesse público e, portanto, submetido a uma disputa em torno do seu controle, é normal, é legítimo que os indivíduos se organizem coletivamente para disputá-lo, certo? E isso não acontecia na Idade Média e na Idade Antiga, porque a subjetividade jurídica, ou a noção de liberdade formal e igual perante a lei, é uma noção das sociedades contemporâneas. É uma noção própria do modo de produção capitalista e de suas derivações políticas e institucionais, que ganham maior representação na democracia liberal. Então, a partir dessa igualdade e dessa liberdade formal, é que foi possível que nascesse a compreensão de que as pessoas poderiam se organizar coletivamente em torno de um partido para disputar o Estado, certo? Vejam só, isso é uma organização importante, porque nós tivemos a primeira e a segunda Revolução Industrial, e alguns dos efeitos da primeira e da segunda Revolução Industrial foi exatamente o surgimento houve um avanço tecnológico produtivo muito intenso, e a partir daí houve também situações degradantes de trabalho, porque mulheres grávidas trabalhando na fornalha 14, 15 horas por dia, crianças com 8, 9, 10 anos trabalhando 12, 13 horas na fornalha e tal. Então, a partir do século XIX, e já estou adiantando, a gente está finalizando nossa aula, já estou adiantando a nossa próxima aula, certo? A partir do século XIX, os operários eles começaram a se organizar,
e começaram a conseguir direitos, né? Jornada de trabalho de 8 horas semanais, 12 horas semanais, fim do trabalho infantil, etc e tal, etc e tal. Isso aconteceu de forma muito interessante em 2 países na Europa Ocidental, né? Na Inglaterra e na Alemanha. Na Alemanha, em 1875, houve a junção das 2 grandes organizações da classe trabalhadora, né? A Associação Internacional dos Trabalhadores, etc e tal. E na época tinha um cara chamado chanceler Otto, não sei nem se eu vou escrever o nome dele certo, Otto von Bismarck. Bismarck, ele era um cara, exatamente, Rivelino. Ele era um cara que tinha uma origem aristocrata na Prússia, não era nem Alemanha ainda, não é, Rivelino? Era Prússia. Tinha vários pequenos estados, né? A Renânia, Baviera, enfim, né? A Alemanha não tinha sido unificada, foi Bismarck, né, que unificou a Alemanha. Então, a Bismarck, ele tinha origem aristocrata, ele tinha essa origem, e quando ele viu a classe trabalhadora operariado se organizando, ele fez, não, tem que fazer alguma coisa. E adivinha o que foi que ele fez? Criou a Seguridade Social. Então, um dos primeiros registros do sistema de previdência social se dá no final do século XIX na Alemanha e foi criado exatamente para entregar os anéis e não perder os dedos. Essa dinâmica de reconhecer direitos trabalhistas e previdenciários se reproduz durante todo o século XIX. Todo o século XIX. Essas reformas para impedir, ao passo que reconhece direitos da classe trabalhadora, impede que haja uma ruptura revolucionária. Finalizando a aula de hoje, na década de 30, quando Getúlio Vargas aprovou a CLT, a burguesia brasileira, o empresariado, recorreu a Vargas reclamando: por que você está fazendo isso com a gente? Por que você está fazendo a gente pagar salário mínimo, a gente diminuir jornada de trabalho, etc e tal? Vargas olhou para essas pessoas e falou: vocês são burros, eu estou fazendo isso para salvar vocês numa revolução. Ficamos aqui na nossa aula. Tenham uma excelente semana. Começamos a partir desse slide, certo? Sim, Stefano. Na medida em que eu carrego aqui na aula, ele já vai automaticamente para o sistema, tá? Mas se não estiver lá, eu coloco. Todos os slides das aulas estão disponíveis. Se não estão agora, eu vou até acabar a aula, eu vou checar. Se não estiverem, eu coloco todos. Mas sim, os slides vão estar disponíveis, viu, Stefano? Beleza? Bom, a aula hoje termina. Tem uma excelente semana, tá certo? Foi exatamente... Ó, gente, isso aqui, ó, deixa eu ver se o livro dele tá aqui. Tem uma biografia de Vargas, eu vou... Esse tá... Ó. Isso aqui, ó, tá nesse livro aqui, viu? É o tomo 2 da biografia de Vargas, escrita pelo Lira Neto, um escritor cearense maravilhoso. Acabou de publicar um livro agora. São 3 tomos sobre a biografia de Vargas, né? Esse aqui é o tomo 2, que narra de 1930 a 1945, e é onde traz esse episódio, viu? Essa biografia é maravilhosa, recomendo demais, tá certo, gente? Então, Stefano, vou upar todos agora, tá certo? Bom, gente, obrigado pela atenção, pela gentileza, pela paciência. Tenham uma ótima semana, Emília, Guilherme, Nicolas, meu caro Ricardo, Rivelino, todos e todas, agradeço as palavras gentis, viu? Vocês são muito gentis, são muito queridos e queridas, e uma ótima semana a todos e todas, tá? Vou colocar todos os slides agora. Valeu, gente. Beijo, abraço.